E sobre essa possibilidade de exploração de petróleo na margem equatorial, na Foz do Amazonas, conversamos agora com o advogado especializado em políticas públicas e mudanças climáticas, Marcelo Rodante. Marcelo, muito bom dia para você. Obrigada pela gentileza de aceitar nosso convite. Bom, a gente acompanhou agora, então, a reportagem do André Anelli, né, trazendo a fala do presidente Lula, que defende a exploração do petróleo nessa área da margem equatorial, que a gente sabe é uma área muito sensível, né, com biodiversidade marinha. Quais seriam os principais riscos ambientais dessa possibilidade de exploração e como isso se relaciona também com as políticas de mudanças climáticas no Brasil? A gente viu também um trecho da fala do próprio presidente durante uma entrevista a uma rádio do Pará e ele entende pelo menos a importância de estudar como essa exploração deverá ser feita para não tornar essa exploração predatória. Bom dia a todos os ouvintes. Esse é um tema muito complexo, ele é de difícil resposta e de difícil posicionamento. A gente precisa entender que a questão da exploração do petróleo e do gás natural, naturalmente, ela vem numa agenda desenvolvimentista, ela traz recurso, ela traz dinheiro para a economia, ela é uma riqueza a ser explorada, ao mesmo tempo em que ela traz o desafio dessa questão justamente ambiental, da biodiversidade, dessa questão da própria utilização constante da matriz fóssil para a produção de energia. Então, é muito complexo, essas respostas elas não são fáceis. Você tem ali o IBAMA negando, né, já negou por 2 vezes essa exploração inicial, mesmo que antes, né, da própria instalação das plataformas, tendo em vista que ela detectou mais de 18 pontos de risco, sendo 4 de altíssimo impacto. Então, existe uma questão técnica ambiental que precisa ser entendida e contornada, ao mesmo tempo que você tem uma necessidade do Brasil continuar fazendo seu desenvolvimento. Quando a gente fala em transição energética, ela realmente é necessária, cientificamente muito importante, ela precisa acontecer, mas ela tem que acontecer de uma maneira justa e equilibrada. Então, daí vem essa dificuldade de compreender qual é o melhor caminho que o Brasil deve adotar. Fazer essa exploração mesmo com riscos, porque os riscos ambientais, eles existem, né? Você está a 500 quilômetros da Foz do Amazonas, você está a 160 quilômetros do Amapá, nesse caso dessa exploração, mas mesmo assim os impactos ambientais, eles existem. O risco existe. E, ao mesmo tempo, você precisa fazer desenvolvimento e a segurança energética. A matriz global mundial é de 80% baseada em combustível fóssil. E essa transição tem que acontecer aos poucos. Então fica essa pergunta, fica essa dúvida. A gente deve fazer exploração mesmo com os riscos ambientais apontados? O IBAMA ele vai ser respeitado no seu posicionamento técnico ou não? É uma questão política de desenvolvimento. O tema está lançado e não existe uma resposta fácil. Você vai ter pessoas com viés muito mais ambientalista querendo negar e querendo defender o meio ambiente, que é um viés justo, assim como você vai ter desenvolvimentalistas querendo o desenvolvimento econômico do país, o que também é um viés justo. Aonde mora o equilíbrio disso? Talvez nessa fala, de conseguir fazer uma exploração, mas com extremo cuidado, com extrema cautela, com muitas questões aí para serem observadas, e verificando se isso realmente é possível. Porque se não for, a gente vai estar diante desse dilema, apostar no risco ambiental ou no desenvolvimento econômico. Eu realmente não tenho essa resposta e não sei quem tenha. Exatamente, né, Marcelo? Bom dia. E como fazer, finalizar essa dependência também do combustível fóssil, né? É uma discussão, claro, que, como você colocou, ela é mundial, seria viável também? Isso deve acontecer obrigatoriamente? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, os países eles têm um consenso, né? Vamos tirar aqui agora a questão dos Estados Unidos com Trump, mas os países até então eles tinham um consenso nessa questão de fazer uma transição energética justa. Cientificamente está comprovado, tem quem fale o contrário, é minoria ou não é técnico realmente para poder ser um negacionista climático. A gente tem um problema que precisa ser enfrentado de aquecimento global com os sistemas climáticos que trazem um monte de problemas. E a base global, não do Brasil, deixe isso claro, mas a base global está na matriz fóssil para a geração e emissão desse CO2. O Brasil tem, como todo mundo sabe, uma energia aqui bem limpa. A gente tem as hidrelétricas, a gente tem energia eólica, solar,
enfim, o etanol. E a gente aqui, nesse quesito, é muito bom. Nosso problema é desmatamento, principalmente, que a gente gera muito CO2 com desmatamento e degradação das florestas. Mas o fato é que esse tema ele é relevante, o mundo se preocupa com ele. O mundo quer uma transição energética. Isso vinha tentando acontecer em algum passo. Não vou dizer que é um passo rápido, nem um passo demorado. A gente tem ali uma matriz energética hoje ali de mais ou menos 20%. Isso precisa ser aumentado, porque a gente precisa cuidar, porque senão as questões climáticas elas vão poder acontecer. Então, como a gente compatibiliza a segurança energética, porque também essas matrizes renováveis elas geram um problema de intermitência. Se a gente tiver um problema climático, a gente pode ter um problema de geração de energia. O Brasil, hoje, ele é superavitário na questão da produção do petróleo. Ele exporta petróleo e importa um petróleo mais refinado. Ou seja, essa balança econômica e comercial. Como a gente compõe esses pontos? Vejam, é algo complexo e de difícil manejo, mas que precisa ser enfrentado. Então, a gente tem que se posicionar. O Brasil ele vai apostar mais na transição energética e vai defender mais essa pauta, ou ele vai tentar fazer um desenvolvimento econômico que também é importante? Vejam, é uma questão de decisão, é uma questão de uma bifurcação. Vamos para qual caminho? O da sustentabilidade, que é o caminho do meio, quem sabe o mais desejável, ele também ele não gera os benefícios econômicos diretos e rápidos a curto prazo, mas ele gera uma preocupação em relação ao futuro. Volto a dizer, o mundo se preocupa com isso, mas também ele vem fazendo isso num passo que não é o esperado por cientistas, pelos pesquisadores, mas ele vem acontecendo. Teremos retrocesso nisso, né, com os Estados Unidos? O Brasil, fazendo essa produção, ele impacta isso de qual maneira? Isso tudo precisa ser compreendido e a gente não tem essas respostas. Ninguém tem essas respostas. É um exercício de futurologia. Marcelo, nossos comentaristas também vão participar dessa entrevista, começando pela pergunta do Diogo da Luz. Bom dia, Marcelo, uma satisfação ouvi-lo. Eu queria trazer essa questão do risco para algo palpável, vamos dizer assim, porque a gente sabe que faz uns 30 anos, desde aquele caso do British Petroleum no Golfo do México, não tem havido problemas na extração de petróleo. A Venezuela e a Guiana extraem petróleo na Amazônia. A Noruega é riquíssima com a extração de petróleo nas águas limpíssimas do Mar do Norte e todo mundo está de acordo. Agora, pela aviação, eu considero muitos números e antes de entrar no avião comercial, eu meço o risco que existe e sei que o risco de eu ter um acidente é muitíssimo menor que a chance de eu ganhar na loteria de final de ano. Aí eu meço esse risco e falo, posso embarcar tranquilamente no avião. Mesmo que os acidentes que aconteceram foram pontuais e a maioria não da aviação comercial. Portanto, como eu acho tão difícil ganhar na loteria, eu entro no avião. Aí eu pergunto, qual é o tamanho do risco do Brasil explorar petróleo no mar próximo da Amazônia? Então, é uma questão técnica, a gente justamente tem o IBAMA como sendo o nosso órgão técnico responsável para fazer esses estudos e permitir essas autorizações. O IBAMA entende que aquela área é uma área sensível e um risco de vazamento, ele é um risco potencial e que pode acontecer. A questão da biodiversidade é um pouco mais concreta. Então a gente volta a esse ponto, a gente vai confiar no posicionamento do IBAMA e vai responder, ou a Petrobras vai conseguir tecnicamente demonstrar que esse risco ele pode ser de alguma maneira contornado e mitigado para que a gente tenha uma tomada de decisão baseada efetivamente numa pesquisa, nos cientistas. Se a gente for pegar exemplos, a Noruega, por exemplo, que foi dito, ela é o país, acho que mais investe na energia renovável, com todos os carros elétricos, e ela faz uma exploração de petróleo, e ela precisa também do carvão, mas mesmo assim ela faz um alto investimento nessas energias limpas e renováveis. A exploração, se ela for autorizada e for permitida, eu não tenho dúvidas que ela vai gerar riqueza para o Brasil. E ela vai gerar essa segurança energética, que ela é uma segurança importante. A gente não pode desconsiderar o valor de uma exploração do ponto de vista do desenvolvimento econômico do Brasil, da sua sustentabilidade energética e tudo mais. Agora, esse recurso, ele efetivamente vai ser utilizado para um investimento a longo prazo e forte nas energias renováveis? Isso vai acontecer? A gente está pensando a efetivo longo prazo ou a mais curto prazo? Então, a sua pergunta é válida no sentido de que, qual é o risco? Isso precisa ser medido pelos pesquisadores ali em campo.
vale a pena esse risco? Mesmo que ele seja pequeno, vale a pena, né? Quando a gente entra no avião, a gente está assumindo um risco, é verdade. Os acidentes, eles são poucos, mas às vezes eles acontecem. Cada um toma essa decisão de entrar ou não no avião, medindo esse risco. Então é isso que o IBAMA está sendo feito, está fazendo. Essa discussão, né, com o Ministério do Meio Ambiente, com o presidente Lula, com o próprio Estado, né, por exemplo, do Amapá, que nesse caso seria altamente beneficiado na sua economia, são vetores de valor. E a gente precisa entender que eles se chocam, se contrapõem, mas qual deles a gente vai apoiar? Então a gente precisa pensar justamente nessa questão. Vale a economia versus esse risco ou não? Alguém tem que tomar essa decisão e o país vai ter que viver com essa decisão, seja ela positiva ou não. Agora a pergunta do Adriano. Bom dia, Marcelo. Como já está havendo exploração, né, na Guiana desse petróleo, digamos que haja um acidente, né, nessa exploração, há risco da região brasileira, da Amazônia, ser afetada por algum vazamento? Ou porque se houver, talvez o governo já esteja pensando nessa situação, a área já não está intocada assim. Por que não, então, iniciar a exploração aqui no Brasil? Realmente eu não sei, eu estou perguntando se há esse risco do lado brasileiro ser afetado por algum acidente, algum desastre, enfim, que acontecer na exploração, por exemplo, lá da Guiana. Pelos estudos que se tem, o risco, volto a dizer, o risco ele existe. Ali você tem correntes que são muito fortes e alguns estudos eles apontam justamente nesse sentido, de que um vazamento, um acidente com essas correntes que são fortes, elas poderiam gerar aí uma disseminação desses produtos afetando a vida marinha com um risco. Mas a questão existe um risco, isso não aconteceu, ainda não foi detectado nenhum vazamento, nenhum problema. Pode ser que isso nunca aconteça, mas se isso acontecer, vai poder chegar e se espalhar em toda aquela região? A resposta é sim, esse risco ele existe por conta da força daquelas correntezas. Agora, também existe a questão das soberanias, né? Até onde vai a soberania do Brasil e até onde vai a soberania dos países vizinhos para a tomada dessa decisão. Compete ao Brasil, especialmente ao Brasil, tomar a decisão se vai explorar essas bacias, no caso, essa bacia aqui mais aparentemente com mais capacidade de produção, ou se não vai explorar, se vai tomar uma decisão baseada numa visão muito ambientalista e da segurança climática e vai efetivamente apostar na energia renovável e vai encontrar fontes de financiamento para que isso aconteça, ou se vai tentar efetivamente fazer a exploração, conseguir as licenças para essa exploração, ter um projeto para a contenção dessas eventuais riscos, eu volto a falar sempre nessa palavra, são riscos, são potenciais riscos, para equilibrar essa balança entre desenvolvimento e esse ecossistema protegido. O Brasil vai ter que decidir, no caso, o nosso presidente tem que decidir, mas a gente tem várias instâncias, tem vários poderes aqui, você tem órgãos de contenção, de freios e contrapesos que têm que ser ouvidos. Eu acredito aqui que nessa bancada, em nenhum lugar, a gente tem essa resposta pronta. A gente vai ter que tomar uma decisão e conviver com essa decisão. Sobre a exploração de petróleo na margem equatorial da Foz Amazonas, conversamos com o advogado especializado em políticas públicas e mudanças climáticas, Marcelo Rodante. Mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Um ótimo dia para você. Muito obrigado. Ótimo dia para todos. Obrigada.